Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma crítica. Dessa vez, crítica de hoje, Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, temporada 2. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. E bom, vamos começar a crítica do Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Que vai ser, obviamente, muito polêmica para alguns e talvez não tanto para outros, né? Mas eu vou começar aqui dizendo o básico antes de entender a minha crítica, antes de entender meu posicionamento. Eu digo que eu não sou o maior fã de Senhor dos Anéis do mundo. Afinal, eu era um dos maiores críticos do Senhor dos Anéis, porque eu olhei os 3 primeiros filmes às avulsas e não entendi o universo e falava dizendo que era um filme para dormir, né, sonífero, e que daí eu reassisti de novo e percebi que tinha mais, né, e comecei a, não digo gostar, mas não ser hater do universo Senhor dos Anéis. É isso que eu tô falando. Eu não sou um hater do Senhor dos Anéis, tá? Eu sou uma pessoa que não entendia, que achava que nossa, que filme longo, demorado, tá? 4 horas pra escalar uma montanha, sabe? O que não deixa de ser verdade, é 4 horas pra escalar uma montanha. Enfim. Mas, né, esse é o contexto por trás do Murilo e dos motivos que ele não criticava Senhor dos Anéis, tá? Ok. O Senhor dos Anéis, eu comecei a entender mais olhando os Anéis de Poder. E aí vocês vai vir aquele pessoal e vai dizer: meu Deus, mas Tolkien tá se remoendo no túmulo que eu não sei o que, porque essa série é uma fanfic. Eu não sei dizer, pessoal. Eu não li os livros de Tolkien. Eu não sei a lore de Tolkien. E mesmo que tenha mudado, Tolkien está morto. Infelizmente para alguns, felizmente para outros, né? Fazer o quê? Tem esse pessoal que acha que é felizmente. Enfim. Eu estou avaliando a série, não as obras de Tolkien no geral. Tá? Só para dizer aqui bem claro. Ah, mas Murilo, você falava de The Acolyte, que é uma desgraça para Star Wars. Realmente, é uma desgraça. A diferença é que George Lucas está vivo lá para repudiar. Né? Essa é a diferença. Então vamos lá. Já comecei assim um vídeo bem polêmico. Porém, é importante eu deixar bem pontuado os pingos nos is antes de falar de Senhor dos Anéis e Os Anéis de Poder. Primeiramente, tá? Eu achei a segunda temporada 1 milhão de vezes melhor que a primeira. E isso vai ser óbvio para alguns, mas é preciso explicar. Tá 1000 vezes melhor. Tá? Porque antes, a primeira, eu tinha achado todos os arcos ruinzinhos. Ruinzinhos, assim, tediosos. Me lembrou a primeira vez que eu assisti Senhor dos Anéis, a trilogia do Peter Jackson, né? E realmente pra mim é tedioso, tá? Eu assisti a primeira temporada 2 vezes e pra mim ela era bem ruinzinha. Veio a segunda temporada e mudou o conceito. Mudou todo o meu conceito de que tinha arcos ruins nessa série. Porque essa série tem 1 milhão de arcos, vamos ser bem sinceros. Tem o arco da Galadriel, tem o arco do Sauron, tem o arco dos anões, tem o arco do Estranho, tem o arco do Isildur, né, e do Arondir, e tem o arco de Númenor. São 6 arcos que eu contei aqui nos dedos. 6 arcos. Tá? E aí, nesse meio termo, vai ter subtramas dentro dos arcos. E eu já falo que, pra mim, é um dos mesmos problemas que House of the Dragon segunda temporada teve. A diferença é que o Senhor dos Anéis ele prometeu e cumpriu. House of the Dragon prometeu e não cumpriu. Essa é a diferença. Por isso que eu digo, o Senhor dos Anéis temporada 2 conseguiu superar House of the Dragon. Ponto. Entre duelos de temporada conseguiu. Pelo simples fato de que House of the Dragon simplesmente só prometeu e não fez nada com a promessa. O Senhor dos Anéis prometeu e entregou, né?
Porque é uma coisa absurda de que tem arcos muito bons e tem arcos muito ruins nessa série. Eu tô falando de arcos porque Senhor dos Anéis se baseia justamente nisso. O que pra mim vai ser um equívoco e eu já logo vou falar disso. Pra mim os melhores arcos são da Galadriel, tá? O do Sauron e do Celebrimbor sendo o melhor arco, tá? Da temporada. E o arco dos anões. Pra mim são os melhores arcos. Não que o resto seja ruim, mas é com certeza inferior. Os arcos, de fato, o pior arco que tem é o de Númenor. Ninguém aguenta Númenor, tá? Ninguém aguenta, ninguém atura, porque é um arco assim muito mais político para enrolar, encher a paciência da pessoa e a gente sabe que vai ter uma guerra civil. E é um dos negócios assim que Senhor dos Anéis, Anéis de Poder enrola bastante. Porque eu andei olhando algumas pessoas falando, conversando sobre pontos negativos, pontos positivos. Eu participo muito dessas conversas sobre alguma série e a gente troca ideias e, cara, realmente Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, ele tem um defeito primoroso, assim, de que ele enrola ao ponto de fazer toda uma volta para chegar à previsibilidade. O primeiro episódio foi justamente isso, do Senhor dos Anéis, segunda temporada. Porque a gente sabe que os anéis élficos não vão ser destruídos, porque a gente já tem um prévio conhecimento de Senhor dos Anéis, a trilogia do Peter Jackson. E dá toda aquela enrolação de que a gente tem que destruir, a gente tem que esconder os anéis, sendo que a gente sabe que no fim das contas vai acabar os anéis indo para os elfos de qualquer maneira. E eles fazem um episódio inteiro enrolando nesse sentido. Pois é, tem questões assim que é uma sacanagem, porque tipo, o Estranho, por exemplo. Aqui eu vou falar spoiler, tá? É uma crítica com spoilers. Então se você não quer spoilers, saia desse vídeo. Que a gente tá 2 temporadas acompanhando o Estranho e a gente sabe que o Estranho é o Gandalf. E eles revelam isso somente no último episódio da segunda temporada. Cara, é assim, é uma enrolação pra chegar no óbvio, sabe? É uma enrolação pra chegar no óbvio. Isso é um dos defeitos do Senhor dos Anéis e Anéis do Poder, tá? Pra mim, um dos principais. Além do arco de Númenor ser horrível e tenebroso, pelo amor de Deus. Aí a gente chega no ponto positivo. Depois de falar só a ruindade, vamos falar de ponto positivo. Eu gostei muito da Galadriel nessa temporada, que muda pra mim completamente a concepção da Galadriel da primeira temporada. Que a Galadriel da primeira temporada parece que não é a Galadriel que a gente tá vendo nos filmes do Senhor dos Anéis. Mas isso não sei o que é uma visão do diretor. Ok, de fato ele pode. Mas que ela, né, não era simpática na primeira temporada, ela não era, né? Na segunda temporada eu identifiquei alguns pontos muito positivos da Galadriel. Por quê? Porque é uma Galadriel traumatizada. Porque é uma Galadriel que caiu na tentação do Sauron e que está tentando lutar contra o mal. De fato. E a luta da Galadriel contra o mal, que é o Sauron, começa de dentro dela. E pra mim o último episódio só corroborou para eu gostar ainda mais da Galadriel. Por quê? Porque ela diz a seguinte frase: você quer curar a Terra-média? Cure-se primeiro. E ela fala isso pro Sauron e ela se atira do precipício com o anel dela, para não entregar pro Sauron. Isso daqui, pra mim, é um dos maiores exemplos de combate contra o mal e que o Senhor dos Anéis propôs isso. Tá? Que o princípio do Senhor dos Anéis está aí no combate contra o Sauron e depois a gente tem lá o Mestre do Sauron, que é o Morgoth, que eles trabalham isso um pouco, né, em Anéis de Poder. E é interessante também falar que essa segunda temporada ela foi muito mais caótica do que a primeira e ela foi 1000 vezes mais tensa que a primeira. E teve cenas épicas que a primeira temporada não teve. A cena épica que eu falo aqui em todas as questões é quando o Charlie Vickers, que é o ator do Sauron,
contracena com Charles Edwards, que é o ator do Celebrimbor. Cara, sinceramente, esses dois atores carregaram a temporada na série. Tá? Eles carregaram a série nas costas da segunda temporada. Porque todas as cenas, os diálogos entre eles, aquela transformação do Sauron no segundo episódio, em que ele fala que você será reconhecido como o Senhor dos Anéis, e faz o paralelismo com o último episódio que o Celebrimbor diz, não, você é o Senhor dos Anéis pro Sauron. Eu fiquei, meu Deus, transcedi aqui porque eu estou vendo uma obra de arte de diálogos. Porque é uma obra de arte, porque é um desenvolvimento, sabe? A gente tem um desenvolvimento muito bom do Sauron, a gente tem um desenvolvimento muito bom do Celebrimbor, e tudo isso culmina para uma situação, que é a situação da criação dos Anéis de Poder. Né? Que é os 3 Anéis Élficos, que não foram criados com a influência do Sauron, os 7 Anéis dos Anões, que já é com a influência do Sauron, os 9 para o homem, e depois vai ser criado o 1 Anel, que é o precioso do Sméagol, que a gente vê lá na trilogia do Peter Jackson. Outra coisa bem retórica aqui de se falar é que o estilo Peter Jackson retorna para Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, no sentido de que tem filmagens mais voltadas ao cenário em si como um todo. Não que eu gostasse muito disso do Senhor dos Anéis, eu achava que isso servia mais para enrolar. Porém, contudo, entretanto, todavia, aqui funciona de uma maneira para enaltecer a cena que vai vir posteriormente. Ou para contextualizar a construção do cenário que está vindo posteriormente. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que fotografia, ângulo de câmera, questão de efeitos especiais propriamente do CGI, das construções, não tem defeito aqui em Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. É muito bem construído, tem um orçamento elevadíssimo e digno das obras lá do Peter Jackson. Né? E o enaltecimento da batalha, né? Batalha de exército mesmo, os elfos contra os orcs. A queda de Eregion que a gente tem aqui é muito boa. Outra cena que é épica e que cai muito sobre o desenvolvimento, outro arco muito bom, né? Que é a dos anões, é a cena do Balrog, que a gente vê o Balrog, não sei como se pronuncia. Enfim, é aquele bicho que o Gandalf enfrenta lá em Khazad-dûm no primeiro filme, primeiro ou segundo... primeiro filme do Senhor dos Anéis, tá? Que o Gandalf enfrenta lá aquele bicho de fogo com chifres. Cara, tem uma cena ali do Durin que pega o machado e vai com uma espada e o slow motion funciona muito bem nesse tipo de cena. Cara, sensacional. Sensacional essa construção identitária de Senhor dos Anéis, retomando alguns conceitos anteriores e fazendo os personagens irem ao rumo do que foi a trilogia do Peter Jackson. Obviamente, algumas ressalvas de arcos ruins, que para mim deveriam ser só ditos em paralelo, como o arco de Númenor, né? O arco do Isildur também não foi tão bom nessa temporada. E automaticamente o arco do Estranho, que mais serviu para enrolar, para dizer lá no final o nome Gandalf. A gente já sabia, enrolaram 2 temporadas para dizer uma coisa presumível, né? Então, assim, sinceramente, tem os seus pós e tem os seus contras. E, querendo ou não, a segunda temporada de Senhor dos Anéis, Anéis de Poder supera a segunda temporada de House of the Dragon. Então, sendo assim, minha nota para a segunda temporada de O Senhor dos Anéis é 8.6. 8.6 é uma nota digna para essa série, tá? Enfim, eu vou encerrando esse meu vídeo por aqui. Deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!